Bom, galera, hoje então nós vamos falar um pouquinho da linha do tempo em que retrata aí a história da tabela periódica. Primeiramente, vamos falar então de Antoine Lavoisier, em que ele sistematizou um conjunto de observações e hipóteses, dando origem ao que nós chamamos de química científica. Também publicou, em 1789, o Tratado Elementar da Química. Seguido, nós temos Duverhey, que também organizou os elementos chamados de tríades, ou seja, a tríade foi a primeira tentativa, em que dizia que a massa atômica do elemento central da tríade era a média das massas atômicas dos outros dois elementos. Então aqui ele traz o cromo, o bromo e iodo. Seguido nós temos Chacortois, em que ele colocou os elementos químicos por ordem crescente, conhecido por ter feito o parafuso telúrico, ou seja, ele pegou os elementos químicos por ordem crescente das suas massas atômicas, colocando numa forma de 45 graus na forma espiralada, traçada sobre a superfície lateral de um cilindro. Observe que temos um cilindro, quando se abre, você vê aqui o que ele desenvolveu. Os elementos químicos com propriedades semelhantes se situavam sobre a mesma geratriz do cilindro. Seguido, nós temos aí Newlands, ou seja, ele foi o criador da lei das oitavas. Ele dizia que o oitavo elemento é uma espécie de repetição do primeiro, como a oitava nota de uma oitava de uma música. Vale lembrar também que ele estabeleceu uma relação entre as propriedades dos elementos e sua massa atômica. Logo, com propriedades semelhantes, chamou-se de periodicidade, dando origem ao nome da tabela periódica. Em seguida, vamos falar de Luther-Meyer, ou seja, é o mentor do volume atômico. Então, ele estabeleceu o seguinte, mostrando a relação entre os volumes atômicos e as massas atômicas relativas, ou seja, a curva de Meyer. Logo, nós temos então o então famoso e conhecido Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ele colocou os elementos por ordem crescente das suas massas atômicas, distribuindo-as em 8 colunas verticais e 12 linhas horizontais. Por isso que ele é muito comentado quando se fala de tabela periódica. Então, ele organizou o modelo atual no qual nós conhecemos. Ele foi muito importante, então, para a formação da nossa tabela periódica. E ele trabalhou paralelamente com Lothar Meyer. Falamos agora de Moseley, ou seja, ele demonstrou que a carga do núcleo do átomo é característica de um elemento químico, reordenando então os elementos químicos por ordem crescente dos seus números atômicos. E por último, nós vamos falar de Glastonbury, ou seja, ele descobriu todos os elementos transurânicos. São aqueles lantanídeos e actinídeos da tabela periódica, ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Vamos então agora entender a tabela periódica por inteira, conforme mostra o nosso exercício. Então, galera, falando aí agora da sexta quinzena, vocês vão colocar o cabeçalho no seu caderno, copiar e responder apenas o questionário, tudo bem? Aqui tá a historinha que foi falada aí agora, né, há pouco, para vocês entenderem como que foi, então, toda essa história da tabela periódica. E aqui eu trago já a tabela para vocês entenderem, né, como que ela é formada. Muitos alunos têm medo da tabela. Gente, não precisa, ela é muito tranquila de se entender.
Aqui nós temos espaços vazios, foram deixados propositalmente, pois sabe-se que vão vir novos elementos químicos, vão ser descobertos. Então aqui a gente tem alguns espaços vagos que possam ser preenchidos no futuro, conforme a característica física ou química do elemento, ok? Bom, aqui nós temos nas colunas nós chamamos de grupos. Observa que já tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 18. Isso aqui, gente, é conforme aí o PARC estabeleceu, tá? Ou seja, antigamente nós tínhamos aí famílias A, famílias B, não que não seja utilizado hoje em dia, mas é muito pouco utilizado, porque tinha alguma discordância entre alguns países. Então veio aí o PAC e estabeleceu o seguinte: então a partir de hoje vamos chamar aí os grupos de 1, 2, 3, 4 até o grupo 18, tranquilo? Então toda vez que você vê o grupo 1, você tem essa coluna aqui de elementos. No grupo 4 você tem essa parte aqui também de elementos, tranquilo? Só para lembrar também o seguinte, que aqui, ó, quando for na horizontal, nós iremos falar de período. Então, supondo que eu pergunto para vocês, lá no terceiro período, então você vem aqui, ó, terceiro período, já tem o número 3. Qual que é o elemento que está no grupo 15? Então, você vem até o grupo 15 e observa terceiro período, tá aqui, grupo 15 é esse elemento, o fósforo, conhecido pela letra P. Tá bom? O que acontece? Esses números que nós temos aqui dentro, eles fazem muito sentido. Olha que a matéria é autoexplicativa. Esse número pequenininho, sempre você vai observar que é o chamado número atômico. Tanto que a tabela periódica está organizada conforme ele. Então, aqui a gente tem o H, que é o hidrogênio, elemento 1, o hélio, elemento 2, depois o elemento 3, 4, 5 e aí sucessivamente. Essa letra que você encontra aí no meio, ela é chamada de símbolo, tá? Símbolo químico. Nem sempre esse símbolo químico, pessoas, vão ter a inicial do elemento que você está falando. Igual a gente falou do fósforo, ele veio com a letra P, ou seja, ele foi feito em outra linguagem, não foi feita na nossa língua portuguesa, tá? Os elementos parte foram descobertos, né, no latim, que era a língua de antigamente. Então aqui nós temos uma letra maiúscula e uma minúscula. Então isso aqui nós denominamos de símbolo, tá? Nesse caso aqui a gente fala de lítio. Tudo bem? Tem a ver com o nome e o símbolo, né? Mas nem sempre vocês vão encontrar isso. E esse valor aqui embaixo, ele é o peso atômico, tá? Ou seja, quanto que pesa um elemento químico, tá? Então cada um possui aí o seu peso diferenciado. O peso é algo muito importante. Observe que às vezes, por exemplo, se você pegar um ferro e jogar dentro da água, ele vai afundar? Não, é para isso que a gente trabalha a questão dos pesos atômicos. Alguns elementos eles afundam, outros eles ficam submersos, tudo bem? Atenção que também o elemento químico ele pode vir apenas com uma letra, sendo ela maiúscula, tudo bem? Então que você pode encontrar sempre que você vê uma letra maiúscula é um elemento químico, mas pode vir seguido de uma minúscula, tá bom? E aqui a gente tem então os elementos, hoje a tabela possui 118 elementos químicos. Em particular aqui, ó, se você analisar, é chamado de série dos lantanídeos. Daqui a pouco a gente vai falar todos os nomes deles, tá? Então aqui nessa partezinha aqui nós temos o lantanídeo. Como não coube aqui, ele vem aqui, ó, nessa faixinha, tá bom? Assim também como aconteceu com actínio, né? Que é esse elemento aqui, que é a série dos actinídeos, tudo bem? Tá, aqui ó, você observa que você já vê a denominação de alguns elementos aí, nós podemos ter os metais, não metais, gases nobres, tá? É conforme o grupo que ele aparece. Aqui, eu acabei de falar para vocês, né? Ele já define aí, ó, esse de vermelhinho, tá vendo? De rosinha, de amarelinho, enfim, ele vai denominando aí quem é quem. Observe o seguinte, que no primeiro período nós temos dois elementos, e se você raciocinar isso mesmo, ó, então nós temos o hidrogênio e o hélio, tá? E aí sucessivamente. Como falei anteriormente, as famílias ou grupos são as colunas verticais. Então, por exemplo, a família 1A ou o grupo 1 são os metais alcalinos.
tá? Então, quando você pega aqui, ó, esse grupo 1, pode ser chamado de família 1A, é o que eu falei antigamente. Às vezes você vai fazer alguma prova de concurso, pode ser que venha aí família 1A. Então, ele recebe o nome de metais alcalinos. Se você pegar a família 2A ou o grupo 2, são os metais alcalinos terrosos. Aí aqui ele traz todos os elementos que possui, tudo bem? Então, às vezes não dá para ler direitinho aqui na tabela, ó, mas você vai ter aqui, ó, o escrito deles, tá bom? A família 3A é a família do boro. A família 4A, a família do carbono. Observa que a família tá aqui, gente, ó, tá vendo? Então, o grupo 14, que é o subgrupo do carbono, e o grupo 13, que é o do boro, tá bom? Só para você não ficar aí desconectado com o que está escrito aqui. Então, ele trouxe primeiro todas as famílias A e em seguida a família B. Então, a família 1B é chamada de cobre, prata, ouro. Então, a família B, gente, é esse aqui que está aqui no meio, ó. Tá bom? Só para você não ficar meio perdido, tá? Então, ele trouxe aqui a família 1B. Onde que tá esse 1B? Tá aqui, gente, ó. Ele começa aqui, ó, com 1B, 2B, tá? Começa aqui de trás, né? Então, essa família aqui abaixo de rosinha, ela é a família B. Então, começando aqui, ó, a 1B, 2B e depois vem a 3B, 4B, 5B, 6B. Aí, eu só quero fazer uma observação aqui com vocês. A 8B, ela é feita com 3 elementos, começando no ferro e terminando no Darmstadt. Então, começa bem aqui, ó, no ferro, tá? Então, são essas 3 colunas aqui, ó, a família 8, tá? Baseado nesse contexto, meninos e meninas, nós temos uma atividadezinha muito tranquila no qual vocês vão copiar e responder no caderno. Daqui a pouco a gente volta a falar aí sobre o gabarito. Vamos ver quem acertou. Tranquilo? Até daqui a pouquinho.